Desde maio de 2025, os nomes Zé Felipe e Virgínia Fonseca não deixaram de frequentar as manchetes, mas nunca mais juntos. Após o anúncio do divórcio, os dois seguiram caminhos distintos. Ele voltou para os estúdios de Goiânia, imerso em composições e gravações, enquanto ela se dedicou a campanhas publicitárias e viagens com influenciadores. Mas, apesar das aparências, algo não se resolvia no coração de nenhum dos dois. Virgínia havia mudado. Seus vídeos continuavam com milhões de visualizações, mas os sorrisos pareciam mais técnicos. Zé Felipe, por sua vez, evitava entrevistas. A maioria das perguntas ainda orbitava o nome dela, e ele preferia se calar. Nenhum dos dois atacava o outro, mas os fãs mais atentos sabiam que havia sentimentos não ditos no ar. Naquela quinta-feira à noite, Virgínia se preparava para uma live especial de aniversário de sua marca de beleza. Seria uma transmissão comemorativa, recheada de sorteios, convidados e, claro, muitas interações com o público. O marketing da empresa estava empolgado, mas ela, nem tanto. Havia semanas que algo martelava sua mente, um incômodo, uma vontade de encerrar um ciclo que ainda doía em silêncio. Enquanto sua equipe ajustava a iluminação e os celulares, Virgínia, sentada em seu camarim, olhava para o espelho com olhos distantes. Pegou o celular, abriu o Instagram de Zé Felipe e viu a última postagem, uma foto em preto e branco no estúdio, violão no colo, olhar perdido. Sem legenda. Só um coração vermelho nos comentários, o dela, de semanas atrás, ainda visível. Vai dar tempo de chamar o último convidado? Perguntou a assessora, interrompendo seus pensamentos. Vai sim. Mas, posso mudar um pouco o roteiro da live, respondeu ela, ainda olhando para o celular. A live começou com a alegria esperada. Virgínia sorriu, brincou, agradeceu os fãs, distribuiu brindes. Influenciadores entravam e saíam ao vivo com ela, cada um falando de sua experiência com os produtos e com a marca. Mas havia um espaço reservado na última meia hora para um momento surpresa, como a equipe nomeou. E foi ali que tudo mudou. Já passava das 22 horas quando ela respirou fundo, olhou diretamente para a câmera, e disse: Antes de encerrar, quero fazer uma coisa que não estava no roteiro, mas o coração tá pedindo. E acho que vocês, que me acompanham há tanto tempo, vão entender. O chat da live explodiu. Os emojis de olhos arregalados e interrogações se multiplicaram. Virgínia sorriu, como quem segura uma confissão há muito tempo. Pegou o celular ao vivo, entrou no Instagram e fez uma chamada de vídeo. O público não via para quem era, mas ouviu a chamada tocar. 2 vezes. 3. Até que uma voz atendeu. Alô? Era Zé Felipe. O público surtou. O chat foi tomado por ele. Meu Deus, chamou o Zé ao vivo. Virgínia respirou, sorriu meio nervosa e disse: Zé, eu sei que isso é inusitado. Mas precisava falar com você. E precisava que fosse aqui, com todo mundo vendo. Do outro lado da tela, ele ficou em silêncio. Mas não desligou. O momento tinha começado. O silêncio de Zé Felipe do outro lado da tela durou apenas alguns segundos, mas para quem assistia à live, parecia uma eternidade. A respiração de Virgínia estava visivelmente acelerada, e ela tentava manter o controle. O público explodia de ansiedade, mandando corações, emojis de choque e perguntas sem parar. Você tá ao vivo, né? Perguntou Zé, com a voz calma, mas carregada de surpresa. Tô, sim, respondeu Virgínia, com um sorriso tímido. E queria que você soubesse disso antes de desligar. Ele riu de leve, sem ironia. Era uma risada que misturava desconforto e nostalgia. Claro. Você nunca foi de esconder as coisas, né? E nem vou começar agora, ela rebateu, com sinceridade. A equipe atrás das câmeras estava atônita. Nenhum dos produtores ou assessores sabia da ligação. Aquilo era real, improvisado, e estava acontecendo diante de centenas de milhares de pessoas. Por que me ligou, Virgínia? Zé perguntou, ainda que a resposta parecesse estar escondida nos olhos dela. Ela abaixou um pouco o rosto, respirou fundo, e depois voltou a olhar direto para a câmera. Porque tem coisas que a gente deixa para depois achando que o tempo resolve, mas o tempo só empurra o que a gente não teve coragem de encarar. E eu cansei de empurrar. Zé ficou em silêncio novamente. O público sentia o peso daquelas palavras. Todos queriam saber o que ela ia dizer. Você e eu, a gente passou por muita coisa. E por mais que tenha terminado, não foi da forma certa. Eu sei que a gente decidiu seguir caminhos diferentes, e respeito isso. Mas tem uma coisa que eu preciso te pedir. Um favor.
Um momento. Zé Felipe parecia mais atento agora. Mesmo à distância, a expressão dele se suavizou. Talvez porque estivesse esperando uma bronca, uma cobrança. Mas não era isso. Fala aí, Virgínia, ele disse, com a voz mais firme. Tô ouvindo. Ela sorriu. Era um sorriso pequeno, quase infantil, como quem não sabia se aquilo era loucura ou coragem. Eu quero te fazer um pedido inusitado. E não é para reatar, nem para te expor. É só um último gesto de respeito. E talvez de carinho. Zé não respondeu imediatamente. O clima ficou tenso, mas carregado de curiosidade. Vai direto, então. Pode pedir. Virgínia então ajeitou o cabelo, encarou a câmera e falou. Eu quero que você aceite participar comigo de um projeto novo. Só uma vez. Uma live diferente. Um reencontro profissional. Nada mais. Só isso. A reação de Zé foi um meio sorriso, seguido de um olhar confuso. Um projeto? Sim, ela confirmou. Uma live. Só nós dois. Falando sobre o que vivemos, sobre como a gente lidou com tudo, sobre como é possível se separar sem se odiar. Uma conversa sincera. Ao vivo. Sem roteiro. O público ficou em choque. Era um pedido inusitado mesmo. Corajoso, até. Zé demorou alguns segundos antes de responder. Coçou o queixo, olhou pro lado, e depois disse. Você tem certeza disso? Tenho. E quero que você pense com calma. Se topar, a gente faz. Se não, pelo menos eu tentei ser honesta com o que ainda me inquietava. Zé assentiu com a cabeça. Tá bom, Virgínia. Me dá um tempo para pensar. E desligou. Virgínia respirou fundo. Sorriu para a câmera. E finalizou a live com uma frase. Às vezes, pedir não é fraqueza. É liberdade. A internet foi a loucura. E o mundo inteiro queria saber, Zé Felipe vai topar? Nos minutos que sucederam o término da live, as redes sociais explodiram em uma onda de comentários, especulações e emoções. O nome de Virgínia Fonseca e Zé Felipe virou trending topic em todas as plataformas. Grupos de fãs debatiam animadamente sobre a coragem de Virgínia em fazer aquele pedido inusitado, e muitos torciam para que Zé aceitasse. Virgínia, por sua vez, desligou o celular e se permitiu um momento de silêncio. O peso do gesto que acabará de fazer começou a se dissipar, dando lugar a uma estranha sensação de alívio. Ela sabia que poderia ser criticada, julgada por mexer em coisas do passado, mas sentia que precisava desse passo para finalmente virar a página. Enquanto isso, Zé Felipe estava em seu estúdio, sentado diante do violão que há semanas não tocava. Ele revia mentalmente cada palavra dita por Virgínia, sentindo uma mistura de surpresa, nostalgia e uma pontada de esperança que ele próprio não esperava. O pedido dela era simples, mas carregava uma complexidade que mexia com seus sentimentos. Ele abriu o celular várias vezes, lendo mensagens de amigos próximos, de sua equipe, e até de fãs. Muitos estavam animados com a possibilidade de um reencontro profissional, enquanto outros estavam céticos, acreditando que aquilo poderia ser um passo arriscado. Zé se levantou e começou a caminhar pelo estúdio, lembrando-se de tantos momentos com Virgínia, os sorrisos, as brigas, as conquistas, os sonhos compartilhados. Mesmo com a separação, havia um respeito e um carinho que permaneciam intactos, embora não declarados. Horas depois, ele finalmente decidiu responder à mensagem que recebeu dela logo após a live. Com dedos hesitantes, escreveu. Vamos conversar. Quero entender melhor o que você tem em mente. Do outro lado, Virgínia recebeu a mensagem e sentiu uma emoção diferente. Era o primeiro contato direto entre eles desde o divórcio que parecia abrir uma porta para algo novo, ainda que incerto. No dia seguinte, marcaram um encontro discreto em um café afastado dos olhos da mídia. Era um local neutro, escolhido para que pudessem falar sem pressa e sem interferências. Quando Virgínia chegou, viu Zé Felipe já sentado em uma mesa próxima à janela, com um sorriso tímido, como se estivesse prestes a reencontrar um velho amigo depois de muito tempo. Eles se cumprimentaram com um abraço leve, quase hesitante, mas sincero. Aquele momento simbolizava o começo de um capítulo diferente. Eu sei que não vai ser fácil, disse Virgínia, quebrando o silêncio. Nem pensei que seria, respondeu Zé. Mas acho que a gente merece tentar. Pelo menos para ter clareza. Eles conversaram por horas, dividindo medos, expectativas, e até algumas memórias que ainda doíam, mas que agora tinham um novo sentido. No final, concordaram que fariam aquela live juntos. Um reencontro profissional que poderia mostrar que, mesmo depois do fim,
era possível ter respeito, amizade e até recomeço, em alguma forma. Enquanto saíam do café, ambos sentiam que aquele pedido inusitado não era apenas para os fãs, mas para eles mesmos. Um pedido para se libertar do passado e abraçar o que ainda podia vir. Nos dias que se seguiram ao encontro no café, tanto Virgínia quanto Zé Felipe mergulharam nos preparativos para a live que prometia ser um evento marcante. Para eles, no entanto, os desafios iam muito além da logística. Era preciso administrar emoções, expectativas e o medo do julgamento público. Virgínia se sentia animada, mas também vulnerável. Conversava com sua equipe sobre o roteiro, as perguntas e os possíveis temas que deveriam ser abordados. Queria que tudo fosse o mais transparente possível, para que o público pudesse sentir a sinceridade por trás do reencontro. Não se tratava de reviver o passado, mas de mostrar a maturidade que ambos haviam conquistado. Ao mesmo tempo, enfrentava uma corrente silenciosa de opiniões contrárias. Algumas pessoas próximas a ela questionavam a decisão de expor aquela conversa tão pessoal diante de milhares de espectadores. Será que isso não vai reabrir feridas? Perguntavam. Será que não vai dar pano para manga para fofocas? Alertavam. Mas Virgínia estava decidida. Para ela, era um passo necessário. Zé Felipe, por sua vez, sentia a pressão de forma diferente. Nos bastidores, seus amigos mais próximos tentavam convencê-lo a desistir. Não é uma boa ideia misturar a vida pessoal com o profissional assim, diziam. E se isso piorar as coisas? Perguntavam, preocupados com possíveis ataques nas redes sociais. Mas Zé sentia que aquela live tinha um significado maior. Era um jeito de mostrar que, mesmo após uma separação, o respeito e o carinho podiam permanecer intactos. E, mais do que isso, era uma chance de se libertar de mágoas e mal-entendidos que os acompanhavam há meses. Durante uma tarde, ele passou horas escrevendo uma carta para Virgínia, um texto que não planejava ler na live, mas que serviria como um guia para suas próprias emoções. Era a maneira que encontrava para organizar seus pensamentos e se preparar para o que viria. Na semana que antecedeu o evento, as redes sociais ficaram agitadas com os rumores da tal live. Nenhum dos dois confirmava nem negava, aumentando ainda mais a expectativa do público. Virgínia sentia o coração acelerar toda vez que recebia notificações. As mensagens de apoio se misturavam com críticas e dúvidas, criando um turbilhão de emoções. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas estava pronta para seguir. Zé Felipe evitava falar sobre o assunto nas entrevistas, deixando o mistério no ar. Mas dentro de si, a ansiedade crescia. Cada ensaio, cada preparação técnica, trazia uma mistura de nervosismo e esperança. A aproximação do dia da live trouxe também a necessidade de alinhar em detalhes importantes: quem faria as perguntas, o formato, a duração. Decidiram que seria uma conversa aberta, com perguntas enviadas pelos fãs, mas com a liberdade para desviar do roteiro caso o momento pedisse. Na noite anterior, Virgínia não conseguiu dormir direito. Pensava no que diria, em como manteria a postura, e no impacto daquela live para suas vidas. Para ela, não era só um evento, era um recomeço, ainda que incerto. Zé, em seu apartamento, revisava mentalmente o que havia escrito, sentindo o peso daquele reencontro público. Sabia que a partir dali, nada mais seria como antes. Enquanto a madrugada avançava, ambos sentiam que estavam prestes a virar uma página importante, não só para o público, mas para si mesmos. O dia tão esperado finalmente chegou. Ambos acordaram cedo, sentindo o peso da ansiedade e também uma ponta de empolgação. Virgínia fez sua preparação habitual: maquiagem, cabelo, revisou os últimos detalhes com a equipe. Zé Felipe preferiu ficar sozinho, afinando a voz e revisando as possíveis perguntas que poderiam surgir. A equipe técnica já estava a postos para a transmissão, que prometia ser uma das mais assistidas do ano. A expectativa nas redes sociais era enorme, e os fãs se dividiam entre torcida, curiosidade e apreensão. Quando a live começou, os dois entraram no ambiente virtual com sorrisos tímidos, mas sinceros. A conversa fluiu inicialmente com naturalidade, abordando temas neutros, como os desafios da carreira, os aprendizados pessoais e a importância do respeito mútuo. Mas a cada minuto, o clima se tornava mais intenso e verdadeiro. Virgínia e Zé Felipe foram se abrindo, falando sobre a dificuldade da separação, os medos que tiveram e como o pedido inusitado da live foi um passo para a cura de antigas feridas. O público acompanhava com atenção, emocionado e surpreso com a maturidade de ambos. Quando o momento da interação com os fãs chegou, as perguntas tocaram temas profundos: perdão, amor próprio,
superação e a complexidade dos relacionamentos. Virginia surpreendeu ao revelar que aquele reencontro também era um pedido para que ambos seguissem em paz, sem rancores, mesmo que suas histórias tivessem rumos diferentes. Zé Felipe concordou, reforçando que o mais importante era o respeito e a verdade que construíram, mesmo após o fim. No final, os dois agradeceram o apoio de todos e encerraram a live com um sorriso genuíno, sinalizando que, apesar dos caminhos separados, havia espaço para amizade e carinho.